verso 1 diz, pois assim o texto: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse-lhe: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E você diz amém por esta palavra. Santos, tome o seu assento. Obrigado por ter ficado de pé. Eu prometo que não serei demorado, serei muito objetivo no tocante àquilo que eu sei colocado no meu coração. Queridos e amados irmãos, ouvintes da boa mensagem de Cristo Jesus, na noite deste dia, o Senhor Deus nos direciona acerca da sua palavra, ao que está escrito no livro do Êxodo, capítulo de número 3, e nós lemos do verso de número 1 ao verso de número 4. Embora eu tenha feito a leitura de apenas alguns versos, eu preciso lembrar que todo o contexto desta palavra está inserido na vida de um grande homem, para mim, o maior líder do Antigo Testamento, a saber, Moisés. Moisés, que vai ter a sua história dividida pelo menos em 3 fases. A primeira fase, ele é príncipe no Egito. A segunda fase, ele é pastor em Midian. E a terceira fase, ele é libertador de Israel. Logo, toda a construção dessa história não começa por intermédio de Moisés, começa por intermédio de um homem, e a saber, o seu nome é José. José, que todos nós conhecemos a história, foi vendido pelos seus irmãos, dado como morto para o seu pai. Só que a Bíblia diz que Deus achou graça em José. Achando graça, Deus resolveu exaltar José na terra do Egito. José vai ocupar um cargo que nem antes dele e nem depois dele houve tanta graça como na vida de José. O texto diz que Deus abençoa tanto José por intermédio das interpretações de sonhos. José é usado por Deus para dar destino, para dar livramento ao povo do Egito. E o texto diz que agora, sendo este governador, os seus irmãos também vêm comprar comida, porque a terra passa por uma escassez muito grande. E quando a escassez aperta, os irmãos de José vai para o Egito. Não lhe reconhece, mas José lhes reconhece. E o texto diz então que agora, quando ele se revela, ele não se revela como alguém que carrega no seu coração a mágoa, como alguém que carrega no seu coração a tristeza, como alguém que carrega no seu coração o sentimento de vingança. José olha para os seus irmãos e entende que a posição que Deus lhe havia colocado é para ser uma bênção, um canal de livramento para aqueles que ora estavam necessitados. O texto diz então que por intermédio de José, a porta do Egito vai ser aberta para os israelitas ou para os hebreus, e entra na terra do Egito o número de 70 judeus. Só que eu preciso dizer uma coisa: Israel não foi conduzido para o Egito para ser escravo, foi conduzido para o Egito para viver um tempo de um livramento, um tempo de uma bênção. Só que perceba comigo, José não entra no Egito para ser governador, e nem como governador. Ele entra no Egito como escravo, vendido pelos seus irmãos. Agora, Israel entra no Egito por intermédio de alguém que chegou como escravo, atingiu o ápice que foi se tornar um governador. Sobre a vida dele repousa a bênção. Israel está vivendo um tempo da bênção, porque há quem pense que Israel sobreviveu ou viveu todos os dias da sua vida no Egito sendo escravo. Ao contrário, enquanto José estava vivo, eles plantavam, colhia, ia para onde queria, faziam o que lhe bem lhe apraz. Eles tinham liberdade. Só que tem um problema: o tempo do livramento, o tempo da bênção para o povo de Israel fez eles se esquecerem de um detalhe poderoso. E qual detalhe? Ele só estava onde estava, não era por causa de José, era por causa do Deus de José. Eles anulam a adoração a Deus, não levanta mais altar, não se prostra mais diante do Senhor. Eles estão tão envolvidos no sistema egípcio que eles se esqueceram que a boa mão do Senhor lhe trouxera até ali. E por conta disso, o texto diz que passando-se os dias, José morre. Quando José morre, se levanta um faraó que não conhece nem José e nem o Deus de José. E quando este faraó se
olha para este povo estrangeiro que cresce, prospera, avança dentro das suas terras, ele percebe que o crescimento deste povo revela um problema para a sua nação, é uma ameaça para os egípcios. Então ele tem uma ideia: eu preciso parar, eu preciso deter o crescimento deste povo. O texto diz que então este faraó, ele vai baixar um edito, e o edito é: toda a criança, sendo este varão abaixo de 2 anos, deverá perder a vida. E no tocante às mulheres grávidas, eu vou separar 2 parteiras, e quando essas mulheres estiverem dando à luz, é para matar as crianças no dia do seu nascimento. Desde tempo aqui só sobrevivia as meninas, as mulheres. Portanto, quando nascia um menino, e sendo este varão, ele perdia a vida no dia do seu nascimento. Estando este ainda abaixo de 2 anos, também perdia a sua vida. Este edito se baixou diante da terra do Egito. Agora o texto vai dizer que uma mulher chamada Joquebede, casada com um homem chamado Anrão, ela vai gerar diante de um edito de morte. Só que tem um problema: no dia que Faraó chamou as parteiras para ler o edito, ou para ler o relatório daquilo que ele havia proposto, ele encontra um problema. Qual problema? Ele diz: como é que eu mando matar e este povo não morre? Como é que eu digo que é para diminuir e eles crescem? Como é que eu digo que não é para avançar e eles avançam? Então ele chama as parteiras e pergunta: por que eu falei que não é para crescer, mas eles estão crescendo? Falei que não é para prosperar, mas eles estão prosperando. Então as parteiras dirão para ele: olha, é porque as mulheres egípcias é diferente das nossas, e toda vez que a gente chega para fazer o parto, o menino já nasceu. Estando o menino, pois nascido, o menino não vai primeiro para o colo da mãe, não vai sentir o cheiro da mãe, não vai tomar o mamar. O menino primeiro vai para os braços do pai, porque isso era dado em costume judaico. Toda vez que o menino nascia, antes de ir para a mãe, primeiro vinha para os braços do pai, porque o pai, pegando o menino, levantava e apresentava ao céu. Então elas diziam assim: toda vez que a gente chega, o menino já nasceu, e quando nasceu, está no braço do pai. E aí tem um problema, porque enquanto está na mãe, a gente toma, enquanto está no tio, a gente toma, enquanto tiver na mão do avô, a gente toma, enquanto tiver na mão do vizinho, a gente toma, mas ninguém tira o menino da mão do pai. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou pegando para alguém, dizendo que elas estão dizendo: eu sei que o edito é de morte, eu sei que a palavra é de morte, mas tem um problema aí, porque parece que quando a gente chega atrasado. É para matar, mas não mata, é para matar, mas eles vivem, é para diminuir, mas eles crescem. Porque eu tenho uma notícia para te dar: o que Faraó não sabe é que ninguém para quem Deus falou que vai crescer. Já que uma mão levantou ali, eu melhor a profecia, você melhor a glória. Eu estou dizendo que a palavra que vem é a palavra de morte. Eu estou dizendo que o edito que vem é o edito de morte. Só que elas dizem assim: toda vez que a gente chega, já está no braço do pai, e do braço do pai ninguém toma, ninguém arranca, ninguém tira, do braço do pai ninguém toca, do braço do pai ninguém destupa, do braço do pai ninguém tem acesso. Então ela diz: não adianta, porque a gente chega atrasado, porque na cabeça de Faraó, já que é para matar, elas vão chegar no dia do nascimento, irmão. Mas eu tenho uma notícia para dar: o que eles não sabem é que esta mulher chamada Joquebede havia dado à luz exatamente dentro deste parâmetro, diante do edito de morte, diante da palavra que era para ceifar. Esta mulher gerou, e você conhece melhor do que eu a história. Ela esconde Moisés durante 3 meses dentro de casa. Só que tem um problema: quando o menino começa a crescer, porque o texto não diz que ela revela o menino por causa do choro, ela só revela o menino por causa do crescimento. O menino está escondido, mas está crescendo. O menino está escondido, mas está avançando. O menino está escondido porque, irmão, nem sempre esconder é sinal de covardia. A gente precisa ter maturidade para entender que às vezes se esconder é sinal de inteligência e conhecimento. Pregador
escondido em Deus do que ser revelado para ser levado pelo adversário. Já que alguém levantou a mão, é melhor ainda mais. O menino está escondido, mas não está morto. É gente que diz assim: o que adianta ter para esconder? É melhor não ter. Isso é conversa de invejoso, porque olha que você tem aquilo que ele não tem. Carrega de você não. Oh meu Deus, já que a mão levantou, é melhor a profecia para tu melhorar a glória. O texto diz que Joquebede esconde, mas o crescimento faz a gente tomar decisão. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: foi 3 meses escondido, foi 3 meses oculto, só que o crescimento faz Joquebede pensar: eu não posso segurar o crescimento de quem Deus falou que vai crescer. Pega um cesto, unta com junco, perturba por dentro e por fora, coloca o menino diante, coloca o menino nas águas do Nilo. Joquebede é uma mãe corajosa, olha pra cá. Joquebede é uma mãe corajosa, porque a minha esposa, por muito menos diria: João, dá teu jeito, a gente não pode revelar, porque se revelar vai matar, se revelar o menino morre. Só que Joquebede pega o menino, coloca no cesto e coloca no Nilo. O que Joquebede não sabia é que no dia posterior, na manhã posterior, a filha de Faraó resolveu descer no Nilo para se banhar. Quando desce lá, ela vê um cesto e junto aos juncos. Então ela diz à sua serva: pega o cesto para me ver o que tem dentro. Quando abre o cesto, o menino chora. E sabe o que é impressionante? É que ela só de olhar, ela diz: esse menino é um israelita, esse menino não é egípcio. Irmão, olha para cá. O que é que fez a filha de Faraó identificar que o menino não era egípcio, que o menino era israelita? Não era uma faixa escrita: eu sou israelita. Não era um documento escrito: eu sou israelita. Ela só de olhar, ela identificou. Então, se o edito é para matar, na cabeça de quem vai pensar assim: caiu na mão da pessoa errada, porque caiu na mão de quem tem a ordem para matar. Já que ela é egípcia, ela quer mais matar. Só que aí que vem um detalhe: tem gente que na vida dos outros é problema, mas quando chegar na tua vida vai ser resposta de Deus para tua causa. Pregador, eu não me entendi. É Deus dizendo: eu vou usar até quem achou que você ia morrer, até quem disse que ia te matar. Para quê? Para ser canal de bênção para a sua vida. Posso profetizar? Levante a mão direita que eu vou falar. Não vai morrer, porque Moisés não está na mão da filha de Faraó. Moisés está na mão de Jeová. E quando está na mão de Jeová, ele pega quem não gosta, ele usa quem não vai com a tua cara, ele usa quem não vai com o teu jeito. Para quê? Para ser bênção para tua. Eu vou falar. A gente tem que parar com essa bobeirada de achar que Deus só usa quem é do nosso clã, quem é do nosso meio. Eu vim profetizar: quando Deus te abençoar, ele pega quem está lá, pega quem está lá. Não vai morrer. O menino então cresce no Egito. A primeira fase de Moisés no Egito, príncipe no Egito. Quando Moisés cresce no Egito, o texto diz então que um dia Moisés ele vê um egípcio maltratando a saber a um dos israelitas. Sabe o que ele faz? Ele mata o egípcio e dá liberdade ao israelita. Isso aqui já deveria promover, já deveria apontar Moisés para o chamado que ele tinha. Só que a Bíblia diz que aqui não tem problema. Ele pega o egípcio morto e enterra na areia. Só que o texto diz que um dia Moisés vai ver 2 israelitas discutindo. Ele olha e diz assim: acaso vocês não são irmãos? Por que é que vocês estão discutindo? O texto diz que é um dos israelitas olha para Moisés e diz assim: será que tu vai nos matar como tu fez com o egípcio e enterrou na areia? Moisés ficou atribulado. E sabe o que atribula Moisés? É que quando o inimigo açoitava um dos seus, ele mata o inimigo. Agora 2 irmãos estão brigando, ele vai repreender e o irmão não quer receber a repreensão, quer jogar na cara o que ele fez. Eu tenho que falar isso aqui. Eu sei que é duro, mas eu tenho que falar. No dia que a guerra foi contra o israelita, no dia que a guerra foi contra o egípcio, pode matar o egípcio, mas se a guerra for contra os irmãos, ele pega o que Moisés fez para jogar na cara de
de Moisés, então você vai nos matar também. Acorda, irmão. É gente que não entendeu que repreensão também faz parte do pacote, repreensão também faz parte do processo. É gente que diz assim: eu até aceito aquilo que ele faz, só não aceito falar comigo, só não aceito me repreender. É alguém que olha para o teu passado e pelo passado que você teve, ele não aceita a maneira como você fala, ele aceita com os outros, na vida dele não. Só que a Bíblia diz que Moisés então tem que fugir, porque Faraó quer matar Moisés. Agora olha para cá, irmão, perceba comigo uma verdade na história. Lembra que eu disse, a história não começa por Moisés, a história começa por José. Tu acha que Deus se esqueceu? Quem é que tornou José escravo? Deus não se esqueceu. Quem vendeu José? Deus não se esqueceu. Quem jogou ele no poço? Então Deus criou uma situação. Qual situação? José, fica tranquilo, tu entra como escravo, mas como eu não devo nada para ninguém, eu me lembrei de quem fez o mal. Agora Israel está colhendo do que plantou. Vendeu como escravo e uma nação inteira está escravizada no Egito. Aí Faraó aperta. Quando aperta, o texto diz: e eles clamavam dia após dia, noite após noite: Senhor, nos livra, envia alguém para ser livramento para a nossa vida. Ó gente, por que não oraram quando podiam plantar e colher? Por que não oraram quando podiam entrar e sair? Por que não oraram quando podiam fazer o que quer? É porque tem gente que é assim, só busca quando aperta, só busca quando a porta fecha, só busca quando o vento sopra. Só que Deus é bom, porque Deus entendeu que Israel é igual um vaso na mão do oleiro, só funciona quando quebra. Quebra para orar, tem que quebrar para descer, tem que quebrar para jejuar, tem que quebrar para buscar. Então Deus olhou e disse: não tem um camarada que vocês acusaram, eu vou fazer uma visita para ele. Moisés já tem 40 anos que está no deserto de Midian, caminhando lá. Lá Moisés casa com ele, tem um sogro chamado Jetro, ele se casa com a mulher chamada Zípora, tem 2 filhos. Só que a Bíblia diz que um dia Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Ó gente, eu não sei se você está entendendo, eu estou dizendo que Moisés saiu de príncipe para se tornar pastor. De príncipe ele mandava, de pastor ele cuida daquilo que não é dele. Que história é essa, pregador? É Deus dizendo que quem tem chamada não espera chegar para começar a cuidar, ele vai cuidando mesmo sabendo que não é dele. Vamos aí, Moisés está trabalhando, Moisés está cuidando. Então Deus olhou e disse: eu vou chamar esse camarada, pregador. Mas onde é que Israel orava? Orava no Egito. Só que Deus acendeu uma sarça do deserto para falar com Moisés. Ô gente, eu não sei se você pega, só que o texto diz: estando apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele olhou, ele viu uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Eu não sei se você sabe, só que sarça não é considerada árvore, sarça é considerada arbusto. Por quê? Por causa do seu tamanho. E sarça não dá folha, sarça só dá galho. Só que tem um detalhe, é de costume. Sarça pega fogo no deserto. Por quê? Porque a sarça exalava um líquido que era inflamável, e dependendo da temperatura do deserto, a sarça pegava fogo. Mas Moisés não está acostumado a ver sarça pegar fogo. Ele diz: estou, só que tem um problema, porque toda sarça pega fogo, mas apaga, pega fogo, mas apaga. Só que essa não, essa desde quando começou a vigília, foi fogo no início, foi fogo no meio e tem fogo no final. Já que a mão levantou, é melhor. Eu estou cansado dessa galera que só pega fogo na hora do corinho, só pega fogo na hora do louvor preferido. Eu vim pra cá, que Deus está levantando é sarça que pega fogo e não se apaga. É pregador, história é essa? É porque andam dizendo por aí: a igreja, ela é quadrada, ela é retrógrada. Eu vim profetizar, a igreja está no meio do fogo, e no meio do fogo, aleluia. Legal, olha pra cá. O
texto diz que ele olha e vê a sarça que pega fogo. Ele vê a sarça que pega? Ele vê a sarça que pega? Meu irmão, você está na vigília mesmo? Ele vê a sarça que pega? Só que ele diz, a questão não está no fogo. A questão é que está que a sarça não se consome. Então ele diz, vou olhar, vou me virar para ver essa maravilha. E aqui que Deus entrou em ação. Porque aqui fala dos 3 pontos da chamada de Moisés. Eu vou falar de 2. O primeiro ponto, Deus não chama desinteressado. O pregador me faz entender. A sarça está pegando fogo. Olha para cá, irmão, você pegar isso aqui. A sarça está pegando fogo. Só que o texto diz, Moisés olhou e diz, vou me virar para ver essa maravilha. Com todo respeito, eu estou cansado de profetizar. Receba para quem não quer receber. Não adianta profetizar cura para quem quer ficar doente. Posso falar? Eu sei que apertou, mas essa é a verdade. Deus não chama quem não tem interesse. Então aqui tem um problema. Qual o problema? Aqui a gente não tem que ficar mais se esforçando para dizer receba. Porque tem gente que está aqui, não falando da literalidade da palavra, mas tem gente que vem e não quer receber nada. Tem gente que vem porque está acostumado. Tem gente que vem porque está habituado. Tem gente que vem porque não tem outra coisa para fazer. Então a gente fica, receba batismo para o Espírito Santo, orar por o Espírito, orar por o batismo para quem não quer ser batizado. É a mesma coisa que dá pedra na boca. Você não pode ficar tentando dimensionar a intenção de alguém pelas suas palavras. Com todo respeito, eu tenho que dizer isso aqui. Deus só chamou Moisés porque Moisés se interessou pelo que estava vendo. Aí eu atento uma verdade com a verdade. Você está nessa mini vigília. Eu sei que você veio aqui, você gosta da serva de Deus que está fazendo aniversário, você ama esse ministério. Só que tem um detalhe: Deus não vai abrir a tua boca para você cantar, não vai levantar sua mão para você dar glória, não vai levantar o seu pé para você baixar. Isso aqui é uma questão espontânea, isso aqui é uma questão de interesse. Ontem eu estava pregando no congresso de jovens, eu estava falando para aquela juventude, eu estou cansado. Essa galera que a gente vem para o culto e ele já vem dependendo da unção de quem prega, da unção de quem canta, da unção de quem profetiza. Aí o culto fica estilo manivela. Se fulano cantar bem, vira tudo. Se Beltrano pregar demais, vira tudo. Mas eu tenho uma informação para lhe dar. Pode trazer o melhor pregador aqui. Se você não tiver interesse por aquilo que ele está pregando, vai ser como palavra vazia. Pode trazer o melhor cantor aqui. Se você não tiver interesse, aí alguém diz assim: mas como é que eu vou me interessar? Eu não arrepiei, não chorei, não senti nada. Então você está dizendo para mim que você só adora quando sente. Eu vim pregar pra gente que tá igual Moisés. Eu não estou sentindo nada, mas eu vou me virar para ver que maravilha. Alguém está aqui comigo ainda, mas já foi embora com a graça. E aí que o texto diz que ora, quando ele se vira, Deus grita o nome de Moisés. Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. Percebeu comigo? Só foi ele se interessar. Deus gritou o nome dele. Só foi ele olhar. Deus gritou o nome dele. Porque toda chamada, pega essa última verdade aqui. Porque toda chamada de Deus, antes de lhe dar o cargo, antes de lhe dar o ministério, primeiro Deus vai lhe chamar pelo nome. Porque o ministério nunca vai ser, nunca virá diante de Deus antes do nome. Você está achando que Deus lhe conhece como levita fulano de tal, pregador fulano de tal? Não, Deus lhe conhece pelo nome. Aleluia! Essa galera que quer colocar ministério antes do nome, e é por causa disso que nós estamos vivendo escândalo, porque a gente está colocando o ministério antes do nome, o talento antes do nome, a chamada antes do nome, e não é aqui. Reino de Deus não é isso. Reino de Deus, primeiro é teu nome, depois a chamada. Primeiro é teu nome, depois o ministério. Primeiro é teu nome, depois o teu talento. Pregador, você pode me provar pela Bíblia, me prova. O livro de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Jeremias, antes de tu ser formado no ventre da tua mãe, eu te conheci e eu te esqueci da madre. Eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Só que tem um detalhe: eu não te conheço pelo pai que você tem, eu não te conheço pela família que você possui, eu te conheço pelo teu nome. Livro de Isaías, capítulo de número 43. Não tenhas
filho de Jacó, porque eu te chamei. Chamou pelo quê? Chamou pela nacionalidade, chamou pelo sobrenome. Não, eu te chamei pelo teu nome. Eu te digo, Mirais, eu não sei quem pega, mas Deus está dizendo, pode deixar, porque o diabo que gosta de apelido, é o diabo que gosta de apelidar, diminuir, de colocar para baixo. O céu está dizendo, eu te conheço e te chamei, vai pelo teu nome. Virou, se interessou, Deus gritou o nome. Quando Deus grita o nome, ele diz, aqui estou. Porque não adianta ouvir a chamada de Deus e não se disponibilizar para atender aquilo que ele está pedindo. Posso falar? E se eu disser que eu estou pregando para quem tem chamada, mas não está disponível? Eu estou pregando para quem tem ministério, mas não está disponível. Eu sei que apertou, mas eu tenho que falar isso aqui, eu vou falar lento. Não adianta cantar muito e não estar disponível. Eu estou cansado. Olha para cá, irmão, todo respeito. Eu estou cansado de chegar em ambiente, em cultos, aonde o crente diz, a minha alegria está na casa do Senhor. A minha alegria é estar diante de Deus. Deus pode me usar, conta comigo. Quando o dirigente, o pastor diz, está com oportunidade, estou alegre. Eu queria entender que alegria é essa. Se você acabou de dizer que estava disponível para ser usado, a oportunidade chega, você diz que não dá. Não dá por quê? Não dá porque eu não estou bem, não dá porque eu estou legal. Com todo respeito, se nós esperássemos águas calmas para fazer alguma coisa para Deus, a gente nunca faria nada. Você tem que entender que problema aqui todo mundo tem. Aí tem gente, com todo respeito, eu sei que aqui não tem. Aí tem gente que faz bico. Bico por quê? Porque diz, o pastor só chama ela, o pastor só chama ele. Será que só tem ele na igreja? O problema não é só chamar ele. O problema é que no dia que te chamou, sabe qual foi a sua resposta? Eu não estou aqui para isso não. Eu estou aqui para fazer outra coisa. Não conta comigo nisso não. E Deus não usa quem não quer ser usado, com todo respeito, irmão. Deus não usa quem não está disponível. Mas eu ainda acredito que Deus está levantando uma geração, que é a geração de Samuel. É a geração que ouve a voz. E quando ouve a voz assim, eu não quero ter relacionamento só de te ouvir. Eu estou disponível para fazer aquilo que o Senhor mandar eu fazer. Dá para levantar a mão para a gente terminar. Dá para levantar a mão. Eu estou pregando para alguém que o céu está dizendo essa noite, o Deus já te chamou. Ah, pregador, me chamou, mas eu ainda não prego. Me chamou, mas eu ainda não canto. É aí que está o problema, meu filho. Você sabe que para mim está pregando hoje aqui. Eu já preguei na frente do espelho, já preguei para mim mesmo, já preguei para duas pessoas. O seu problema é que você se esqueceu que quem nasce grande é monstro, meu irmão. A gente começa por baixo, a gente começa a se disponibilizar. Alguém já levantou a mão para dar glória, então é melhor a profecia. Se tiver um vaso disponível hoje aqui, eu tenho uma notícia para te dar. Tu sabe essa minha vigília para ser livramento para alguém. Você pode ficar de pé comigo? Você pode ficar de pé? Fica de pé. Dá uma olhada para esse mano, dá uma olhada para ele. Está disponível, meu irmão? Está disponível? Fala com mais força, meu irmão. Senão a gente jamais traz aqui. Diga, está disponível? Se estiver disponível, eu tenho uma notícia para te dar. Você sai daqui hoje não vivendo mais o presente. Você sai daqui hoje com a palavra de futuro. Porque Deus olhou para Moisés e disse, estou te chamando aqui, mas a obra não é aqui. Estou te chamando aqui, mas vou te enviar. Para onde? Para o lugar de onde você saiu fugido. Senhor, mas se eu for, vão me matar. Fica tranquilo, porque quem queria te matar já não está mais na terra. Tirei. Você está aqui? É Deus dizendo para alguém, eu te trouxe aqui para tu voltar para o lugar do teu confronto. E tem mais, agora eu não te levo para lá para ser príncipe, porque príncipe todo mundo quer ser. Eu estou te levando para lá para ser libertador. Coloque a mão na tua cabeça e diga, sobre a minha vida. Grita para o de inferno ouvir, diga, sobre a minha vida. Há uma palavra de libertação. Agora olha aqui para mim. Como é que Deus diz para Moisés que ele vai libertar? Se Moisés saiu fugindo com medo de ser preso ou morto no Egito, é porque Deus tem essas coisas. Pregador, como assim?
Deus tem dessas coisas. Na área que você caiu, Ele te torna maior autoridade. Deus tem dessas coisas. Ele diz: sabe qual é o problema? O problema é que se eu não te desse um sacode lá, aquele salário que batia todo mês na tua conta ia te tirar do meu propósito. É por isso que eu mexi nas finanças lá, mexi nos relacionamentos lá, para te trazer para o deserto, para dizer que antes do deserto tu era conhecido como príncipe e pastor de ovelha. Depois do deserto você será conhecido como libertador de Israel. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Você está preparado para viver o que o céu está fazendo? Você está preparado para viver o que o céu já projetou sobre a sua vida? Uma palavra, essa palavra não te permite recuar. Essa palavra não te permite voltar atrás. Levante uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos. Eu poderia estar em qualquer outro lugar,